Ok, pessoal, vamos começar aí agora a parte de lentes, né? Definição para o que seria uma lente. É quando a gente tem dois dióptros, né? Sendo que um deles é necessariamente esférico e o outro pode ser esférico ou pode ser plano. Então são dois dióptros. Um tem que ser esférico, o outro pode ser esférico ou pode ser plano. Por exemplo, coloquei aqui alguns exemplos de lentes, daqui a pouco eu vou detalhar mais aqui para vocês, mas só para você verificar aí ó, a definição. Perceba que essa superfície aqui é uma superfície esférica, isso aqui veio de uma esfera, tá certo? Então aqui nós temos um dióptro, ó, um dióptro esférico, né? Dois meios separados por uma superfície aqui ó, esférica, tá certo? Aqui nós temos um outro dióptro esférico nesse caso. Então nessa lente, neste caso aqui, nós temos dois dióptros esféricos, ó, perceba, dois meios separados por uma superfície esférica, tá certo? Neste caso aqui, ó, nós temos um dióptro esférico, tá aqui, ó, porque essa superfície aqui ela é esférica, tá aqui, um dióptro esférico, dois meios separados por uma superfície esférica. E aqui nós temos um dióptro, né, do tipo plano, dois meios separados por uma superfície plana. Então perceba que nesse caso nós temos um dióptro esférico, tá aqui, e um dióptro plano, está aqui. Aqui nós temos dois dióptros esféricos, está aqui, o primeiro dióptro esférico, está aqui o segundo dióptro esférico. E aqui também dois dióptros esféricos. Está aqui o segundo dióptro esférico, tá ok? Aqui é o mesmo esquema, ó, dois dióptros esféricos, tá aqui, ó, dois dióptros esféricos, né? Dois meios, aqui, ó, este meio, um dióptro esférico, tá aqui o outro meio, outro dióptro esférico, tá? Aqui nós temos um dióptro esférico e um dióptro plano. Observe, ó, dióptro plano e aqui o outro dióptro ele é esférico, tá? Aqui são dois esféricos, ó, perceba, duas superfícies aqui, ó, esféricas, né? Aqui o primeiro dióptro esférico. Aqui o segundo dióptro esférico, né? Então, para a gente ter uma lente, perceba que em todos os casos nós temos necessariamente um dióptro esférico. O outro dióptro ele pode ser esférico ou ele pode ser plano. Nesse caso aqui, ó, nesses casos, os dióptros são todos esféricos. Neste caso aqui nós temos um esférico e um plano. Nesses casos nós temos dois dióptros esféricos. Neste caso aqui nós temos um esférico e um plano, tá ok? Agora nós vamos aí para os tipos de lentes, tá? Nós temos as chamadas lentes de borda fina. Você tem que saber aí todos os tipos de lentes, tá? Você tem que entender essa parte aqui é muito importante para a gente começar o estudo aí de lentes, tá certo? Então assim, nós temos as chamadas lentes de borda fina e nós temos as chamadas lentes de borda grossa, tá? Aqui um detalhe importante, observem que o nome ele é autoexplicativo. A lente de borda fina é aquela lente que tem a borda aqui, ó, essa aqui é a borda da lente, essas aqui são as bordas da lente. Perceba que as bordas são pontiagudas, tá? O nome borda fina, ó, lente de borda fina, lente de borda fina. Então nós temos três tipos de lentes de borda fina e nós temos também três tipos de lentes de borda grossa. Tá aqui, ó, essa lente tem duas bordas grossas, borda grossa e borda grossa, tá? Então nós temos as chamadas lentes de borda fina, as bordas são pontiagudas, e nós temos as chamadas lentes de borda grossa, as bordas são espessas, tá ok? Primeira coisa importante, pessoal, você tem que saber aqui, ó, o nome de cada lente dessas aqui que eu coloquei para vocês. Cada lente dessa daí tem um nome, tá? E você tem que saber o nome aí de cada uma dessas lentes. Para isso existe uma regrinha. Como é que é a regrinha? A regrinha é a seguinte, a gente vai colocar o nome da face de maior raio, seguido do nome da face de menor raio. Isso é um detalhe importante, um detalhe para você colocar o nome dessas faces. Você vai ter que analisar se a face é côncava ou se ela é convexa. E para isso você vai ter que olhar sempre por fora. Você vai ter que olhar por fora da lente. Aí você fala, poxa, eu não entendi nada, Rodrigo. Não se preocupa não, a gente vai fazer isso daí agora para você poder ficar tranquilo. Olha só, olhando aqui, pessoal, olhando por fora, ó, olhando por fora da lente. Essa superfície é côncava ou é uma superfície convexa? Se você não lembra, mas a ideia de superfície côncava ou superfície convexa, lembra da colher que nós vimos lá na parte de espelhos esféricos? Aquela parte que você coloca a comida, né, na colher é a chamada superfície côncava, né? E aquela parte de trás da colher, aquela parte que você não coloca a comida, é a face convexa, né? Então se você for olhar aqui, ó, olhando por fora, se você olhar aqui por fora, essa aqui é aquela parte que você não coloca a comida, ou seja, essa face aqui, ó, é uma face do tipo convexa, tá? Face do tipo convexa. Então, primeira face, face convexa na maior tranquilidade aqui, ó. Perceba que se você tivesse olhado por dentro da lente, ia ser côncava. Por isso que a regrinha, ela fixa, ela amarra bem aqui, ó. Ele diz que tem que olhar por fora, sempre por fora. Então, você olha por fora, face convexa. Olhando por fora, olhando aqui por fora, essa face aqui é de que tipo, ó? É a parte que a gente coloca a comida ou é a parte que a gente não coloca a comida? Perceba que é a parte que a gente não coloca a comida. Então essa face aqui, ó, é uma face do tipo também convexa. Face convexa também. Aquela parte da colher que a gente não coloca a comida. Tranquilo.
Vamos para cá, daqui a pouco a gente coloca o nome dessas lentes aí. Eu vou só analisar primeiro as faces. Essa face é uma face que a gente chama de plana, né? Face plana, sem problemas, sem dificuldade, olhando por fora. Essa face aqui, ó, essa face é aquela face que a gente não coloca comida, né? É a face que a gente não coloca comida, é a face que a gente vai chamar de convexa. Tá aqui, ó, face convexa. Perceba, na maior tranquilidade, sempre olhando por fora. Essa face, se você olhar por fora, ó, se você olhar por fora, é uma face que a gente não coloca comida, né? Face que a gente não coloca comida olhando por fora da lente. Então a gente vai chamá-la de convexa, tá? Sempre comparando com uma colher, pessoal, tá? Para você poder ficar aí tranquilo. Essa face aqui, ó, quando você dá uma olhada aqui nessa face, é aquela parte, ó, olhando aqui por fora, né? Ou seja, ó, olhando aqui para essa face desse jeito aqui, é aquela parte da colher que você coloca a comida. Então, se é aquela parte que você coloca a comida, é uma face do tipo côncava. Tá aqui, ó, face do tipo côncava, na maior tranquilidade do mundo, tá bom? Vamos analisar também as de borda grossa e daqui a pouco a gente coloca o nome aí para cada uma delas, né? Aqui, por exemplo, ó, essa face é aquela face que você coloca comida, comparando com uma colher. Então, se é a face que você coloca comida, é a face do tipo côncava. Tá aqui, ó, côncava. Tranquilo demais. Essa face aqui, ó, sempre olhando por fora, né, galera? Olhando por fora, essa face aqui é a face que você coloca comida. Então, você vai chamá-la de côncava também. Tá aqui, ó, côncava. Ok? Nessa segunda lente aqui, ó, de borda grossa, perceba que essa face aqui é uma face do tipo plana, bem fácil. Essa daqui, face plana, né? Olhando para outra face, sempre olhando por fora, tá, galera? Sempre olhando por fora aqui, ó, né? Por fora, tal, bacana, olhando por fora. Então, essa face aqui é de que tipo? É aquela parte que você coloca comida. Então, é a parte do tipo côncava. Face do tipo côncava, na maior tranquilidade do mundo, ó, tá aqui, né? Essa outra face na terceira lente, está aqui para vocês. Essa face é a face que a gente não coloca comida, comparando com uma colher. Então, essa face aqui é do tipo convexa. Convexa. Convexa, tá aqui. E essa outra face, se você olhar por fora, é a face que a gente coloca comida, é uma face do tipo côncava. Côncava, tá aqui. Beleza? Tranquilo. Colocamos o nome de cada uma dessas lentes. Agora a gente vai colocar, de cada uma dessas faces, agora a gente vai colocar o nome aí de cada uma dessas lentes. Para isso a gente tem que decidir qual é a face que tem maior raio. A gente vai colocar o nome da face de maior raio. Tá aqui. Em seguida, a gente vai acrescentar o nome da face de menor raio, tá? De menor raio, tá aqui, ó, tá? Então vamos analisar aqui nesse caso, ó. Aqui a gente está tranquilo nessa primeira lente porque essa face aqui é convexa, essa outra face é convexa. Então, se essa aqui tiver maior raio, vai ficar assim, ó, convexo, seguido o nome da outra face de menor raio, convexo. Então vai ficar convexo, convexo. Para não repetir, para poder ficar eufônico, né? Para a gente não ficar lente, convexo, convexo, fica feio, né? Então, para ficar bem eufônico, para ficar bem tranquilo, a gente vai usar o prefixo bi. Então, quando você tiver os nomes aí repetindo, você usa o prefixo bi. Então, nesse caso aqui, a gente fala que essa lente, vou fazer aqui de azul para vocês, é o que a gente vai chamar de lente bi. Por quê? Porque a gente tem a repetição, convexo, convexo. Então, a gente usa o prefixo bi, biconvexa, para ficar bem eufônico, para ficar um som mais agradável aí pra gente, para ficar mais tranquilo. Então, essa lente aqui, a primeira lente pra gente, é a chamada lente biconvexa, tá? Agora que nós estamos aqui diante da segunda lente, nós temos uma face plana, uma face convexa. Temos que colocar o nome da face de maior raio, depois o nome da face de menor raio. Aí você já está pensando, eu tenho certeza que já está pensando, é óbvio que a face que tem maior raio é a face convexa. Eu tenho certeza que você está pensando isso daí. A face plana não tem raio e tal, né? Você está pensando isso, não é verdade? Mas cuidado, galera, é totalmente contrário, cara. É totalmente contrário. A face plana é a face que tem o maior raio. A gente fala que o raio da face plana ele é absurdo, ele é infinito, tá? E a face convexa é a face com menor raio, nesse caso aqui, né, para essa lente. Aí você fala, não, peraí, será que eu ouvi direito? Ele disse agora há pouco que a face plana, a face tem maior raio, raio infinito, que absurdo. É verdade, tá? E para você poder entender isso daí, eu queria que você pensasse aqui um pouquinho comigo. Pensem assim, ó, se eu pegar uma superfície, pronto, um círculo pequeno aqui, ó. Perceba que essa curvatura aqui, ela é bem fechada, ó. Ela é bem intensa, bem fechada, tá certo? Ó, observe aqui que essa curvatura desse círculo é bem fechada, né? Se eu pegasse um outro círculo aqui, por exemplo, ó, um outro círculo desse jeito, perceba que
essa curvatura aqui desse círculo, ela já é mais branda, ela já é mais suave, entendeu? Essa curvatura aqui, então, ó, bem fechada, o círculo ele é pequeno, tem raio pequeno. Olha o tamanho do raio aqui desse cara, ó, bem pequenininho. Esse cara aqui, como já tem a curvatura mais suave, o raio dele já vai ser bem grandão, raio grande. E se eu pegasse, por exemplo, um círculo com a curvatura desse jeito aqui, ó, eu não vou completar, mas seria um círculo, né, com um raio bem grandão. Quanto mais suave você colocar a curvatura, esse daqui é um círculo absurdo, ó. Se você preencher aqui, não vai caber aqui nesse ambiente que eu estou dando aula para vocês, tá? Vai pegar aí uns 3 quarteirões pelo menos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, quanto mais suave for a superfície, maior, olha isso aqui deve ser absurdo, cara, deve dar umas 3 voltas aí na Terra. Olha o exagero, hein? Pois é, mas isso aqui deve ser uma superfície com raio altamente absurdo. Então pensem assim, quanto mais suave for a curvatura, maior vai ser o raio. Quanto mais fechado, né? Quanto mais intenso, quanto mais fechado for a curvatura, menor vai ser o raio, né? O círculo ele vai ser pequeno. E um círculo com raio mais suave, o raio vai ser maior, tá certo? Então fica essa dica para vocês. E a superfície que a gente tem com a curvatura mais suave de todas é a superfície plana. Então a gente fala que no caso de uma superfície plana, o raio da superfície plana ele é infinito. Isso é uma coisa importante, né, que você já deve saber, porque quando eu estiver explicando para vocês a parte de equação dos fabricantes de lentes, nós vamos precisar dessa informação, a informação de que o raio da superfície plana ele é infinito. Isso vai fazer diferença para a gente depois, na hora dos cálculos, tá? Mas por enquanto não, por enquanto eu queria só que vocês pensassem que o raio da superfície plana é o maior de todos. Então, se você tiver uma lente com uma face plana, com certeza essa lente, né? Com certeza essa lente ela vai ganhar. Essa face ela vai ganhar, porque o raio da face plana ele é absurdo, ele é infinito, tá bom? Vou só apagar aqui esses desenhos que eu fiz aqui para vocês. Tá aqui, pronto. Então, nós já sabemos que a face plana ela ganha. O nome dessa lente aqui é o que a gente vai chamar então de lente plano, porque nós temos que colocar o nome da face de maior raio. Lente plano, tá aqui, convexa, lente plano convexa, tá aqui, ó, segunda lente, nome dela, lente plano convexa, na maior tranquilidade. E aqui percebam que nós temos aqui duas faces, uma face convexa, uma face côncava. Se você for parar para pensar aqui comigo, você pode usar essa mesma ideia que eu falei, quanto mais fechado for a curvatura, menor vai ser o raio. E se a gente for dar uma olhada aqui, ó, perceba que a curvatura que está mais fechada é a curvatura da face convexa. Olha só como é fechada aqui, ó, essa curvatura da face convexa, ó, ela é bem fechada. Se você preencher aqui, ó, você vai observar isso na maior tranquilidade. E no caso aqui, ó, essa superfície côncava, ela é mais suave. A superfície convexa, ela é mais fechada. A superfície côncava, ela é mais suave. Então, se a superfície côncava ela é mais suave, o raio dela vai ser maior. O desenho aqui, logicamente, não está bom, mas acho que dá para você entender. Quanto mais fechado, menor raio. Quanto mais suave for a superfície, ó, essa superfície aqui ela é bem mais suave, ó, a curvatura dela é mais suave. Perceba que a convexa ela é mais fechada. Se ela é mais fechada, menor raio para a convexa. A côncava ela é mais suave, ela vai ter maior raio. Então o nome dessa lente aqui vai ser lente côncavo convexa. Lente côncavo, daqui, convexa. Ok? Tranquilo demais. Então a primeira lente biconvexa, a segunda lente plano convexa, terceira lente côncavo convexa. Tranquilo demais, belezinha, super fácil. Vamos para as lentes de borda grossa. Aqui no caso da primeira lente de borda grossa, nós temos o nome côncavo, né? O nome da lente não vai ser lente côncavo, né? Eu já falei para vocês, quando o nome repetir, você coloca o prefixo bi. Então o nome dessa lente aqui vai ser lente bi. Aí você coloca o nome que se repete, ó, bicôncava. Lente bicôncava. Tá aqui, ó, bem fácil, duas faces côncavas, né? Lente aí bicôncava pra gente na maior tranquilidade do mundo. E aqui perceba, nós temos novamente uma face plana e uma face côncava, né? Para aqueles mais desavisados vão pensar assim, a face côncava é aquela que tem maior raio e tal. Falso, perdeu, né? Nós já vimos que a face plana é aquela face que tem a curvatura mais suave de todos. O raio da face plana ele é infinito, tá certo? O raio da face plana é infinito porque é o raio com a curvatura mais suave de todas, tá certo? Então o nome dessa lente aqui vai ser lente plano, ó, lente plano côncava. Tá aqui na maior tranquilidade do mundo, ó, lente plano côncava, né?
E a terceira lente, nós temos aqui uma face convexa e uma face côncava. Nós temos que decidir qual das duas faces tem aí um raio maior. Aqui é bem tranquilo, se você for parar para pensar comigo. Olha só, a curvatura aqui dessa face convexa, ó, ela é bem mais suave do que a curvatura aqui dessa face côncava. A face côncava ela é mais fechada, então o raio dela vai ser menor. A face convexa ela é mais suave, então o raio dela vai ser maior. E se você quiser aqui, ó, neste caso aqui, ó, se você quiser prolongar, você vai observar isso, ó, que nós temos uma esfera, nós temos outra esfera aqui, ó, vindo por fora. Tá aqui outra esfera vindo por fora, tá ok? Então perceba que esta face aqui, ó, face convexa, né, ela vai ter um raio maior. A face côncava ela vai ter um raio menor. Então o nome dessa lente, o nome dela vai ser lente convexo. Lente convexo, convexo, côncava. Côncava. Lente convexo côncava. Na maior tranquilidade do mundo. Tá ok? Então, pessoal, primeira coisa importante, você tem que saber o nome de cada uma dessas lentes, as lentes de borda fina, saber diferenciar o tipo, que é bem simples, ó, borda fina, a borda é pontiaguda, e as lentes de borda grossa, as bordas são espessas, as bordas são grossas, os nomes são autoexplicativos, tá certo? Outra coisa, saber o nome de cada uma dessas lentes, qual é a lente biconvexa, qual é a plano convexa, a convexo côncava, tal, você tem que saber bicôncava, você tem que saber o nome de cada uma dessas lentes, tá certo? Isso aí também é uma segunda coisa importante. Terceira coisa importante, lembrar que o raio da superfície plana, ele é infinito, tá? Quanto mais suave for a curvatura, ó, a superfície plana é a curvatura mais suave de todas, tá? Raio infinito. E quanto mais fechada for a curvatura, menor vai ser o raio, tá? A regrinha você coloca o nome da face de maior raio, seguido o nome da face de menor raio. Essa é a regrinha para você colocar o nome das lentes, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma dica irada. Quem não conseguiu, meu Deus, mas eu não entendi muito bem. Eu acho que na hora da prova lá eu não vou conseguir desenrolar isso. Meu Deus, eu entendi aqui, mas na hora eu acho que eu não vou saber fazer sozinho e tal. Pode ser que tenha alguém aí com esse tipo de situação. E para isso, eu vou fazer aqui uma jogada, vou fazer aqui a chamada dica irada, tá? A dica irada, ela é o seguinte, é só você observar aqui, ó, que quando a gente tem as lentes de borda fina, elas terminam com a palavra convexa, ó, biconvexa, plano, convexa, côncavo, convexa, tá, convexa, convexa, convexa. Se a lente for borda fina, convexa, 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 tá? Se a lente for de... Eu não entendi nada. Não, mas eu tô só brincando com você, ó. Se a lente tiver a borda grossa, perceba que ela termina com a palavra côncava. Ó, bicôncava. Lente de borda grossa, plano, côncavo. Lente de borda grossa, convexo, côncavo. Então, se a lente tiver a borda grossa, vai ser alguma coisa côncava. Côncava. Côncavo. 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 Tá? Borda grossa termina com côncavo. Borda fina termina com convexo. Então, é só você observar o seguinte... Coloca o nome das bordas aqui, por exemplo, plana e convexa. Ah, borda fina. Então você já sabe que a última palavra vai ser convexa. Aí você só faz acrescentar o nome da outra palavra. Foi o que eu coloquei aqui, ó, na dica irada para vocês. Lente de borda fina, você já vai acrescentar, o último nome vai ser convexo. E aqui você só faz colocar o primeiro nome, ó, o nome da outra face que está faltando. Você coloca o nome da outra face, convexo, né? Se a lente tiver borda grossa, ela termina com a palavra côncavo. Você só faz acrescentar o nome da outra face. Você coloca aqui, ó, côncava, tá? Aqui, ó, essa lente aqui, por exemplo, ó, tem duas faces. Ela tem borda grossa, você já sabe que ela termina com a palavra côncava. Aí você só faz acrescentar o nome da outra face. Plano, côncava. Bem fácil. Essa lente aqui, ó, tem uma face côncava, tem uma face convexa. Ela tem borda grossa. Se ela tem borda grossa, então ela termina com a palavra côncava, né? Você só faz acrescentar o nome da outra face, que no caso da gente é convexa. Essa lente aqui, ó, essa lente ela tem uma face convexa, tem uma face côncava, né? Mas perceba que a borda dela é fina. Se a borda é fina, ela termina com a palavra convexa. Ela termina com a palavra convexa. Então, se ela termina com a palavra convexa, tá aqui, você só faz acrescentar o nome da outra face. Aí você já fica com o nome da lente aí na maior tranquilidade, tá? Então, borda fina, termina com a palavra convexa, acrescenta o nome da outra face. Você fica com o nome da lente. Borda grossa, ela termina com a palavra côncava, você só faz acrescentar o nome da outra face. Aí você fica com o nome da lente também na maior tranquilidade, tá bom? Vamos continuar nossos estudos aí de lentes, tá? Vamos dar continuidade aí numa boa. Vamos estudar, galera. Pra cima! Ok!